Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana e esse é o canal Fazendo Arte. Hoje eu trago para vocês a ideia de uma bandeja com pés de resina pintados na cor de acabamento do material. É uma bandeja em MDF, pintada no estilo madeirado, com acabamento em arabesco e a arte em rosas. Nesse trabalho, detalhes como o isolamento do molde e de determinadas áreas do molde para serem pintadas uma de cada vez são de fundamental importância para o sucesso da arte. E para quem não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para sempre receber notificação de novos vídeos. Não esqueçam de deixar suas opiniões, sugestões de novos trabalhos que possam ser feitos por nós. Para tudo e vem comigo! No final desse vídeo eu vou publicar a lista de material utilizado nesse trabalho, como a base acrílica, a tinta PVA de fundo e etc. Bom, para darmos início então, precisamos limpar toda a peça com o auxílio de um pano limpo e úmido. Após um breve tempo de secagem, aplicamos a base acrílica com o auxílio de um pincel chato. Sempre em movimentos na mesma direção e sentido, aplicamos a base acrílica por toda a peça. Em seguida, utilizamos um rolo de espuma para diminuir as marcas do pincel e deixar a peça com aspecto mais natural. Após o tempo de secagem, podemos lixar o material. Lixar nos permite uma absorção melhor da próxima tinta a ser aplicada. Todo o pó produzido durante o processo de lixação deve ser removido com um pano limpo e úmido. Após a secagem, aplicamos então a tinta de fundo com o auxílio de um pincel chato. Estendemos a tinta por toda a área da peça. E novamente fazemos uso do rolo de espuma para tirar as marcas do pincel. Tendo secado a peça e para obtermos o efeito envelhecido, temos que fazer a diluição. Nesse caso, utilizamos a tinta marrom escura em um pouco d'água. Misturamos bem com um pincel sobre uma superfície plástica e estendemos bem essa mistura de tinta diluída e, com o auxílio de um pano úmido, passamos por toda a extensão da peça em movimentos horizontais. Obtemos então um contraste entre o branco e o marrom, dando um aspecto envelhecido, madeirado, bastante natural. Fazemos isso por toda a peça e eis o resultado. Com a peça seca, é hora então de aplicar a arte. Adaptamos o molde e isolamos com fita crepe as extremidades, sempre em diagonal em direção ao centro da peça. Nesse trabalho utilizamos o pincel batedor número 12. Colocamos a tinta, tiramos o excesso em um papel que pode ser um jornal e com movimentos circulares aplicamos a tinta por todo o molde. Colocamos mais tinta nas pontas para obtermos o efeito sombreado. Esse é o resultado. Aplicamos a arte por todas as laterais do trabalho. É importante isolarmos o canto em diagonal em direção ao centro da peça, cobrindo a parte já pintada. O molde precisa ser adequadamente adaptado para não haver erro no desenho. Importante manter sempre o padrão de movimento circular do pincel. Esse então é o resultado final. Tendo obtido então o resultado final do envelhecimento madeirado e arabesco, podemos fazer a aplicação de uma nova arte nesse trabalho.
Nesse caso, vamos utilizar o molde duplo de rosa. Primeiramente, utilizamos a cor de interesse da rosa para manchar todo o fundo vazado do molde. Preenchemos essa região com movimentos circulares. O excesso de tinta é sempre retirado num papel acessório. Após o preenchimento de todo o fundo vazado do molde, aproveitamos o pincel ainda levemente sujo da tinta e fazemos um sombreado no entorno do desenho feito primeiramente. Esse sombreado deixa um aspecto muito bonito no final do trabalho. Readaptamos então o molde e preenchemos esse fundo agora com tinta branca, com o pincel batedor número 12, retirando sempre o excesso de tinta num papel acessório, com movimentos circulares. Tendo aguardado então o tempo de secagem, utilizamos o pincel batedor número 6 para fazer a mancha no interior da rosa com a nossa cor de interesse. Manchamos bem o canto das pétalas e manchamos bastante o centro-norte do molde. Agora adaptamos o molde com os detalhes de cada pétala. Nas extremidades escurecemos com a nossa cor de interesse e no centro, que já tem o fundo escuro, clareamos bastante com o pincel batedor número 4, toda essa região centro-norte. Com esse mesmo pincel batedor sujo de branco, vamos fazer um sombreado que iguale a região escura pintada da pétala com a região mais clara, fazendo um sombreado degradê e tornando a cor da rosa mais natural. Esse é o trabalho final. Agora é hora então de aplicarmos as folhas. Vamos manchar de branco o fundo do molde vazado em folha em todas as áreas onde queremos adaptar as folhas. Aguardado o tempo de secagem, utilizamos o verde claro para manchar apenas uma lateral de cada folha, depois o verde musgo para manchar a outra extremidade, sempre com movimentos circulares, e a tinta cor de camurça para fazer o centro e marrom para fazer o acabamento. Esse é o resultado final.